Impulso é uma parceria do Detran Bahia com a Abramet, com o objetivo de qualificar os médicos para atuarem com excelência na avaliação da pessoa com deficiência. Grande papel que o médico de tráfego faz da inclusão social das pessoas que têm deficiência. Então, poder habilitar com segurança, poder dirigir um carro com adaptações necessárias para que ele possa conduzir o carro com total segurança. O médico de tráfego que faz esse papel importante de dizer qual adaptação que aquela pessoa que tem uma deficiência tem que ter no carro para poder conduzir sem problemas. Normalmente, quer dizer, o exame da pessoa com deficiência começa pela questão da identificação. Então eu identifico a pessoa, depois eu vou identificar a deficiência. Então eu pergunto qual que é a deficiência, qual que é o problema, e a pessoa então expõe o problema, se é braço, se é perna, e eu posso testar ainda a condição física para ver isso. Se fala, por exemplo, que tem uma paresia de membro, então eu tenho que testar a força do braço. Fala, é braço direito, então eu vou pedir para colocar o braço no volante, tira o outro braço de lá, leva de novo, então o outro braço também pode levar. Então ver se tem condição de preensão e condição de acessar esse comando, né? E as pernas, mesma coisa, então pisa no freio, apoia o pé no chão, pisa no acelerador, apoia no assoalho, pisa no freio, pisa no assoalho, acelerador, freio, acelerador de novo. Então ele vai fazendo a alternância, eu vou pedindo para que ele acione os comandos que eu quero ver usar. Perna esquerda para embreagem, se for um carro convencional. No caso aqui nós temos um carro adaptado, um carro com adaptação. Então, essas adaptações aqui desse carro, eles englobam quase tudo. Então aqui é um carro automático, tá certo? Que tem aqui um acelerador e freio manual, que é um tipo aqui push and pull, que a gente fala, né? Onde a pessoa vai segurar aqui nessa alavanca e vai puxar para acelerar, acelera atrás e freia na frente. Acelera e freia. No momento que ela está fazendo isso aqui, o que ela está fazendo, ela está acionando os comandos originais do veículo que estão lá embaixo. Acelera então, para frente. Acelera atrás e freia para frente. Então, eu estou acionando de fato os comandos lá embaixo, lá nos pedais originais, certo? Esse aqui é um veículo automático que tem o comando manual. Tem a empunhadura, né, que também vai acionar, segurando com a mão esquerda na alavanca de acelerador e freio, segura com a mão esquerda na alavanca, a mão direita na empunhadura, ele vai girar esse volante. Então aqui ele gira o volante, né, facilmente, com a mão ele vai conseguir fazer, tem que segurar, não pode simplesmente apoiar, não pode pressionar, tem que fazer... Tem que ver se ele consegue fazer preensão dessa empunhadura, né? Então, aí ele consegue controlar. Esse caso aqui fica fácil porque, no caso de paraplegia, só com as duas mãos ele dirige facilmente. Liga o carro, acelera e freia com a mão esquerda, outra mão no volante e vai girando tranquilamente. Agora eu tenho esse carro aqui também, outra condição, que é o acelerador do lado esquerdo. Pode soltar os comandos. E agora você vai usar, por exemplo, se você não tem a perna direita, então o único jeito para dirigir seria usando o acelerador, passar o acelerador para o lado esquerdo. Então com o pé esquerdo você vai acionar o acelerador, acelera devagar. Então ele está acelerando, ele está com as duas mãos aqui no volante, né? E pode acionar o acelerador e o freio, freia com o pé esquerdo. Isso. Você viu que é difícil, às vezes, acostumar com isso. Você já leva outro pé. Então tem que ter um treinamento grande, pelo menos 5 aulas, para conseguir fazer isso daí. Tá? Se ele vai parar o carro num estacionamento, vai deixar na mão de um manobrista, ele vai escamotear esse acelerador. Como que ele escamoteia? Põe o pé embaixo dele e empurra lá para cima. Ele leva, empurra lá embaixo. Prontinho. Empurrou, então escamoteou. A mesma coisa, né?
o acelerador. Depois para voltar, os pedais com a originais, pontinha né, do pé ele traz de novo para a posição normal. Mas isso quem faz é o instrutor. Então eu vou testar ainda a questão da força nos quatro membros. Pedir para ele acionar todos os comandos, tá? E ver se ele faz isso, se leva as mãos para os comandos, vejo tudo isso. Às vezes pode ter um problema de uma perda de força no braço. Então vou testar a força no braço dele. Quero ver, empurra minha mão lá para o teto. Eu peço para ele empurrar minha mão lá no teto. Joga a mão lá em cima. Empurra, pode fazer força. Então aqui tem força. Aí vou testar a mão esquerda. Pega a minha mão lá e empurra lá para o teto. Então ele joga a mão lá para o teto. Então tem força em parte posterior. Daí eu vou ver se ele consegue empurrar lá para frente. Puxa a minha mão, se tem força aqui. Então no carro dá para a gente fazer testes rápidos às vezes, também para testar. A mão para força. Segura a minha mão com força, pode apertar com toda a força. Segura, não deixa soltar. Então testo força de preensão. Esses 3 dedos assim a pessoa não consegue esmagar, mas dá para sentir que ele consegue apertar. Então aí no mínimo ele vai dar 30. Seria isso? No mínimo 30. Se ele tem dificuldade, aí já não dá. Por exemplo, põe a mão aqui, né? Ele fica com a mão desse jeito aqui. Escapou, não pode usar essa mão para dirigir. Mas ele já Não tem fez força esse de pressão. teste lá na clínica, mas eu confirmo tudo aqui. Confirma aqui. É aqui que eu vou ver se de fato ele consegue andar. Esse carro aqui, eu estou olhando aqui, doutor Disseu, para baixa estatura, já tem como desligar o botão para desligar o airbag, né? Não, ele só desliga aqui, ali não. Do passageiro? Passageiro só. Sim, só do passageiro. E do O motorista? motorista não. Se for um caso de paraplegia, eu peço para ele cruzar a perna embaixo e prendo a perna dele aqui embaixo com uma cinta, por exemplo. Então ele fica com a perna contida para não acionar esses comandos. Né? Exato. Se a pessoa às vezes ela não tem a perna direita, não se adaptou ao acelerador e freio da parte da perna esquerda, a pessoa pode treinar e não conseguir coordenar isso. Então ele pode optar também pelo acelerador e freio manual, usar só as mãos para dirigir. Então vamos lá. Obrigado, professor. Esse é o controle da mão. Então os braços e as pernas. Câmbio perna esquerda, freio traseiro, freio dianteiro, acelerador, embreagem. Para os pés, né, o que eu preciso? Eu preciso ter os pés e as pernas íntegras. Algumas vezes eu tenho dificuldade com uma das pernas. Para movimentar joelho, movimentar o pé, então posso fazer a adaptação do freio da roda traseira pequena, algumas adaptações. Algumas vezes essas adaptações não dá para ser feitas. Então eu vou usar uma outra opção. O que seria? Seria uma moto semiautomática ou automática, passando o freio daqui para a mão. Eu tiro a embreagem daqui e aqui eu passo o freio da roda traseira. É uma opção. A moto semiautomática, ela não tem o comando da embreagem. A moto automática também não tem. O pedal do freio da roda traseira passa para a mão esquerda. Então daí eu já tiro também na moto automática a necessidade de utilização da perna esquerda. Então a moto automática eu não preciso usar as pernas para dirigir, para pilotar. Eu só preciso da moto para fazer o quê? Equilíbrio da moto. Equilibrar quando ela para. E vou testar isso quando eu vou fazer o exame prático. O exame prático de moto, ele começa com a identificação da pessoa, tira o capacete, faz toda aquela identificação e vou ver ele utilizando a moto como um todo. No momento que ele chega na moto, solta ali o cavalete da moto e vai apoiar a moto. Quando soltou o cavalete, ele vai segurar e vai subir e descer da moto dos dois lados. Cavaleiro. Essa moto aqui ainda ele sobe por aqui, mas eu peço, mesmo se ele for fazer uma moto desse tipo, que ele suba normalmente na moto, se ele quer usar uma moto nova. Mas se ele fosse subir, então ele vai pular na moto para lá e vai fazer o apoio da moto. Vai pular para cá e segurar a moto. Então tem que fazer isso, tem que ter condição de apoio dessa forma dos dois lados.
Então, essa é a forma de avaliar as pernas deles, saber se tem condição. Aí, posicionado, sentado na moto, ele vai acionar os comandos dos pedais e acionar a mão. Peço para ele acelerar, peço para frear a roda dianteira, frear a roda traseira. E, se for no caso automático aqui. Embreagem com a mão esquerda e pé fazendo a mudança de marchas também. Então tudo isso tem que fazer. Moto convencional, embreagem, câmbio e vai acionando isso de forma coordenada. Se tiver tudo em ordem, ele vai para o trajeto, se ele está conseguindo fazer isso. Então no trajeto, ele vai fazer toda aquela prova, né? Ele vai fazer ali o 8, vai fazer o ciclo, vai fazer a prancha, enfim, todos aqueles obstáculos de um exame de moto normal. Depois desse exame, eventualmente eu posso precisar constatar a necessidade de uma adaptação no freio, ou avaliar uma mão no freio, uma das pernas. Se usa prótese, tem alguma dificuldade de apoio, ele não pode pilotar uma moto convencional, somente um triciclo ou sidecar, que a gente vai ver depois. A ausência de uma das pernas, só triciclo ou sidecar. Se ele vem sem uma das mãos, não consegue usar um dos comandos, ele precisa das duas mãos primeiro até para o equilíbrio. Ele controla o equilíbrio aqui no guidão. Ele controla a moto, toda a dirigibilidade dela com as mãos. E a prótese de mão não permite isso. Sem uma das mãos, não está inapto para a moto. Eu vou avaliar toda a dirigibilidade. Vamos supor que ele amputou essas duas falanges de 3 dedos. Uma das hipóteses. As pessoas normalmente seguram com esses 2 dedos e usam o comando com os 3 dedos externos. Tanto aqui do freio da roda dianteira, quanto também aqui da embreagem. Então esse daqui é o jeito de dirigir, com esses 3 dedos. Se eu não tiver uma das falanges, eu tenho que ver se os dedos restantes ainda conseguem usar e acessar esse comando de forma segura. Por exemplo, amputou aqui, né? Então eu quero ver se ele consegue fazer isso e frear com segurança. Se ele provar para mim que consegue, tiver uma dinamometria direita, está acelerando, freando, vou fazer o trajeto com ele usando esses comandos para ver se consegue. Existem adaptações, por exemplo esse tipo, amputou aqui 3 falanges. Aquele caso que eu mostrei, até tem uma foto dele, onde ele consegue fazer apreensão razoável, aqui tem força, esses 2 dedos aqui estão aqui, e ele aciona aqui com esse dedinho. Só que se você for ver, no momento que ele puxa aqui, ele vai apertar esse coto aqui, ainda que existe, ele pode pôr em risco aqui a frenagem. Então o que eu faço? Eu aproximo e muitas vezes inverto até essa curvatura. Faço isso daqui, até puxando para cá. Essa curvatura aqui, ela prolonga para cá e vem com pequena adaptação. Ao invés de chegar aqui para fazer isso, ela vai seguir e vai começar aqui. Então é uma condição, às vezes, para permitir uma forma segura. Que às vezes por essa dificuldade, amputou aqui essa falange, ele não está conseguindo fazer esse movimento. Ele tem uma apreensão razoável. Eu posso colocar aqui uma paletinha para garantir que no momento que ele vai acelerar, não vai escapar isso aqui. Então segura aqui para aceleração também. Então uma paletinha que é colocada aqui embaixo, às vezes, do acelerador, que consegue puxar e acelerar a moto de forma segura. Se ele vai dirigir, querer pilotar uma moto sem uma das pernas, né, ou sem as pernas, sou obrigado então a passar para um triciclo. Então no triciclo, então eu tenho opção para ele, porque ele precisa fazer aqui o apoio para a moto. Ele vai parar, não dá para ele parar no cavalete no meio do trânsito. Alguns até conseguem, fazendo malabarismo, o risco é grande. Mas então eu vou pedir para que ele coloque uma terceira roda, que a gente vai ver lá agora. Triciclo, né, para moto com sidecar, aquilo lá já não dá para fazer. Então eu preciso acompanhar esse indivíduo durante um trajeto. Esse trajeto é feito como uma pista de carro normal. Ele vai como se fosse aquele trajeto de um carro e o examinador vai acompanhando atrás, né, um carro atrás, para ver se de fato ele consegue uma dirigibilidade segura. Aí sim. Tem dúvidas aí? Moto, triciclo? Impossível ter dúvida.
Então, a parceria do Detran, com apoio aqui da Escola Pública de Trânsito e com a Abramete Bahia, em qualificar os seus médicos credenciados para poder atuar nas juntas médicas do Detran, tanto junta médica especial como juntas de recurso e também poder atuar nas juntas do CETRAN.